vai falar de uma nova fase, do novo meio de defesa. Esse meio de defesa é chamado de impugnação. Se nós voltarmos lá no nosso slide, no primeiro, nós vamos lembrar que, perdão, aqui saiu tudo da tela, desculpa. Nós vamos lembrar que existe um instrumento específico para o cumprimento de sentença, aqui, e um instrumento específico para o processo de execução. Esse quadro aqui, né? Então, nós temos esse processo específico para o cumprimento de sentença, tá? E temos um procedimento específico para o processo de execução. Para o executado se defender no processo de execução, é os embargos à execução que a gente acabou de ver. Para o executado se defender no cumprimento de sentença, ele tem que entrar com impugnação à execução, que é uma forma aí de defesa do executado, certo? Vamos voltando lá para onde a gente parou. Aqui. Então, é uma forma de defesa do executado no cumprimento de sentença, ou seja, quando a execução se infundar em título executivo judicial, tá? Então, eu estou naquela fase cuja tutela é lá no 525. Qual que é o prazo para o cumprimento de sentença, para a impugnação ao cumprimento de sentença? O prazo é de 15 dias. A partir de quando? A partir do prazo, de terminado o prazo aí que você tinha para efetuar o pagamento. Olha o 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos da sua impugnação. Então, você ingressou na fase de cumprimento de sentença. O juiz vai mandar intimar para que efetue o pagamento no prazo de 15 dias. Passados esses 15 dias, se você não efetuou o pagamento, você terá mais 15 dias para fazer a sua defesa. Aí sim, é independente de penhora, tá? Você não necessita da penhora para poder fazer a impugnação dos autos. E ela é feita, ó, nos próprios autos. Por quê? Não é um procedimento autônomo. Lembram nas nossas primeiras aulas que cumprimento de sentença não é ação autônoma, é uma nova fase processual. Porém, é um processo só. A impugnação também vai ser nos próprios autos do cumprimento de sentença. Então, tudo vai correr ali dentro do mesmo auto, do mesmo processo. Aqui a gente não fala de uma nova distribuição, não vai falar de um processo apenso. Vai correr nos mesmos autos. Aplica-se aqui o prazo em dobro do artigo 229. Lembra que lá no embargos, a execução, não tinha um prazo em dobro para litisconsorte. Aqui eu tenho prazo em dobro para litisconsorte com advogado de escritório de advocacia diferente, né? Lembrando que essa regra não se aplica no caso de processo eletrônico, porque todo mundo dá para ver simultaneamente ao mesmo tempo o processo. Simultaneamente eu sei que já é ao mesmo tempo, né? Então, se o processo for físico, eu posso aplicar o 229 na impugnação. Se ele for eletrônico, não pode ser aplicado. E o que eu posso alegar na matéria, em matéria de defesa de impugnação à execução? Senhores, vê como fica mais fácil a defesa do executado na impugnação? Porque não tem uma petição inicial, né? Então, só tem uma peça ali, uma petição simples de defesa. Tá? Então, tem todo aquele requisito de 319 e 320.
Então, aqui eu vou através de uma petição de impugnação, né? Maria da Silva, já devidamente qualificado em presentes autos de cumprimento de sentença, tá? Por meio de seu advogado, enfim, assinado, vem muito respeitosamente apresentar impugnação à execução, com fundamento no artigo 525 seguintes do CPC. Só isso. E você começa a falar o porquê que você está impugnando aquela execução. E o que é que eu posso alegar? Aqui são as matérias são um pouco mais limitadas, porém dá para se trabalhar. Artigo 525, parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar. Então, como ele pode se defender? Inciso 1. Falta ou nulidade da citação. Se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Tá? Então, por exemplo, não foram efetuados todos os meios necessários à citação válida. E partiu, por exemplo, tentou-se a citação por carta, não conseguiu citar e, de imediato, fez-se a citação por edital, não valendo-se da citação ali por oficial de justiça. Então, existe instrumento, uma ordem de citação ali, e a edital é por último. O fato de já ter sido citado por edital de plano já torna inválida a citação. E isso pode ser alegado em matéria de defesa, tá? Ilegitimidade de parte, que a parte que está executando, ela é ilegítima, ou a parte aí executada também é ilegítima, pode ser legitimidade ativa ou passiva. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Mas, professora, se é um título executivo judicial, como ele vai ser inexigível? Pode ser que, posteriormente, a lei que fundamentou aquele título judicial tenha sido declarada inconstitucional. Então, essa é uma forma do título se tornar inexigível, que é o que está exatamente aqui no parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, considere-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação e interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado difuso. Então, se o STF, depois de julgado, depois de julgada a ação, mas antes do trânsito em julgado, tá? Então, às vezes, a gente já emenda direto a sentença, passa os 15 dias, né, cabível de recurso, que transitou em julgado, você já entra com cumprimento de sentença, né? Passa o prazo de recurso, perdão. Passa somente o prazo de recurso, você já entra com cumprimento de sentença. Aqui, você pode arguir que aquela lei que fundamentou, ela é inconstitucional. Porém, se formou coisa julgada, ou seja, houve a expedição da certidão de coisa julgada no processo, nesse caso, não é possível mais você alegar essa questão aqui de inconstitucionalidade, não em matéria de impugnação. Aí você vai ter que utilizar daquele procedimento que a gente colocou aqui no quadro. Deixa eu só colocar de volta para vocês. Na sequência, num outro procedimento chamado de ação autônoma. Você vai se valer de uma ação autônoma para poder conseguir aí, deixa eu tentar aqui, 11, 12.
aqui, ó, ação autônoma. Então, no caso, se a sentença, se o processo tem uma sentença transitada em julgado, para você poder desfazer aquilo porque aquela lei foi considerada inconstitucional, você vai ter que entrar como ação autônoma. Qual é a ação? Ação rescisória. Tá? Então, as ações autônomas, uma das finalidades da ação autônoma é desfazer a coisa julgada. Voltando aqui. Também eu posso alegar em matéria de impugnação, tá? Penhora incorreta ou avaliação errônea, exatamente pelos mesmos fundamentos, porque não seguiu ali a ordem de penhora, tem uma ordem determinada e não houve ali a observação, tá? Também pode ser arguída o excesso na execução, quando se cobrou a mais do que deveria se cobrar, né? Quando utilizou uma correção que foi diferente daquela determinada em sentença, giros que foi diferente determinado da sentença, ainda pode ser determinada ali, impugnada em virtude da declaração de incompetência de juízo, porque a competência do juízo para cumprir a sentença é o juízo que prolatou a sentença. Então, eu não posso aí executá-la, fazer o cumprimento da sentença em outro local, é a competência do mesmo foro. Ou ainda qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Se já houve o pagamento, se houve a questão da novação. O que é novação? Quando você faz um novo acordo ali, um novo contrato para pagar uma determinada dívida. Sabe quando a gente refinancia carro, refinancia imóveis? Isso é uma ação de inovação, isso é um negócio jurídico de inovação. Você extingue a dívida anterior através de um novo negócio. Ou porque foi prescrita, houve a prescrição ali, né, do cumprimento de sentença. Adiante. Parágrafo 11 do 525. Questões relativas a fatos depois do término da apresentação da impugnação, ou seja, eu não tenho 15 dias, eu não apresentei impugnação em 15 dias. Passou. O que acontece? Questões que... desculpa, não é que eu não apresentei, é que eu não sabia da situação. A situação em que eu poderia não tinha acontecido ainda. Por exemplo, eu não posso alegar excesso de penhora, tá aqui. Eu posso alegar penhora incorreta. Tá? Só que, suponhamos que a penhora demorou para ser realizada. Foi realizada lá 20 dias depois. Eu tenho 15 dias para efetuar pagamento, não paguei. Passou um mês, o oficial foi lá penhorar. Só que aí houve uma penhora incorreta. Penhorou a casa, sendo que eu tinha um carro primeiro, certo? Então, nesse caso, a questão veio depois do prazo que eu tinha para apresentar a impugnação. Então, só foi penhorado lá 30 dias depois da data de impugnação. O que acontece nesse caso? Assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, prazo de 15 dias para formular a sua arguição, contados a partir da data do conhecimento do fato ou da intimação do ato. Tá? Então, com relação a questões de excesso de penhora ou invalidade do procedimento de penhora, eu posso alegar em qualquer tempo, com prazo de 15 dias a partir do conhecimento desse ato, certo? Então, são causas supervenientes do prazo de impugnação.
impugnação e execução também depende de garantia de juízo. Eu não preciso prestar uma caução aí para poder fazer uma impugnação, mas não possui efeito suspensivo. Não vai suspender a impugnação, não suspende a execução. Vai ser julgada a impugnação ao mesmo tempo em que está fazendo os atos de execução. Porém, da mesma forma que nos embargos, também pode ser concedido efeito suspensivo se for requerido, tá? Eu coloquei embargante, mas aqui é impugnante, né? Se for requerido pelo impugnante, se for, tá? Se preencher os requisitos da tutela provisória e ainda é preciso que o exequente garante aí o juízo de penhora, né? Desculpa, o impugnante garanta o juízo de penhora. Por quê? De novo, essa caução aqui é para o efeito suspensivo e não para o direito de impugnação. Se você quer o direito suspensivo e há perigo de dano, você faz ali uma caução e vai ter o efeito suspensivo. Atenção! Há casos em que a execução, mesmo com efeito suspensivo, vai prosseguir, vai continuar. São 4 esses casos. Primeiro, atos de modificação. Então, tem efeito suspensivo, porém, tem os atos de modificação da penhora ou avaliação de bens que podem ir seguindo. Então, são os procedimentos que vão dando celeridade. Ainda não vai haver a expropriação, mas vai ser feito o termo da penhora. Se houver necessidade de penhorar um outro bem, vai ser penhorado. A questão da avaliação de bens também pode ser realizada aí mesmo tendo o efeito suspensivo determinado ao cumprimento de sentença. Também vai continuar, mesmo com efeito suspensivo, quando a impugnação foi feita de forma parcial. Aquela parte não impugnada continua sendo executada. Também vai continuar a execução, né? Se houver mais de um executado, né? E os outros não impugnaram. Então, com relação aos outros, a execução vai continuar seguindo. E, por fim, vai continuar a execução se o exequente ele prestar uma caução, ou seja, ele garantir, não, eu vou continuar a execução. Tá aqui, vou fazer um depósito judicial, garantindo, eu vou fazer um depósito de bem, né? Ou vou nomear um bem à penhora para garantir a minha execução, né? Porque eu sei que eu tenho direito, então eu vou prosseguir na execução. Isso é exequente querendo prosseguir numa ação que foi suspensa. Ele pode prosseguir se ele garantir o juízo, certo? Recurso. Cabe recurso das decisões que ocorrem ali na fase de cumprimento de sentença? Sim, cabe. O recurso cabível aqui vai ser de agravo do instrumento, porque qualquer decisão em fase de cumprimento de sentença é uma decisão interlocutória. Então, caberá ali o recurso de agravo de instrumento. A possibilidade de parcelar, assim como nos embargos? Não, não é possível parcelamento no caso de cumprimento de sentença. Lembrando, senhores, que tem uma máxima agora do processo civil que fala que a conciliação pode ser feita em qualquer momento em fase processual. Então, nada impede de você pedir aí uma conciliação para tentar acordar uma forma de pagar, tá? Mas, via de regra, não há legalmente a possibilidade de conseguir parcelamento. Então, eu tenho essas duas situações aí de defesa do réu, né, do devedor, em caso de, no caso de uma execução ou do cumprimento de sentença. Porém, há outras possibilidades do devedor se defender,
fora do âmbito, ou melhor, fora não, do devedor se defender, né? Que vale tanto para o cumprimento de sentença quanto para o processo de execução, que é a exceção de pré-executividade. Tá aqui, essa exceção de pré-executividade, ela vale tanto para o cumprimento de sentença quanto no processo de execução. E o que é ela? Na realidade, ela tem as mesmas características que a impugnação, a mesma finalidade que a impugnação e que o embargos. Tá? Porém, ela era muito utilizada antes no Código de 73, porque lá no Código de 73, tanto a impugnação quanto os embargos à execução exigia caução, exigia ou depósito, né? Então, exigia uma garantia de juízo. Você só podia se defender se você fizesse um depósito judicial, né? Ou se você depositasse um bem ali para garantir o juízo. Somente nessa situação. Hoje, com o Código de 2015, não há mais essa necessidade de caução. Aí, a exceção de pré-executividade perdeu um pouco a razão de ser. Porém, ele ainda é um excelente remédio para quando você perde os prazos, tanto da impugnação quanto dos embargos à execução. Porque a exceção de pré-executividade é uma ação totalmente autônoma que o prazo independe do prazo estabelecido para impugnação e para os embargos. Então, por isso que ela ainda é um excelente instrumento quando você perde ali a oportunidade de se defender no cumprimento de sentença e no processo de execução. Tá? Quando ela é utilizada hoje, né? Quando o executado perde o prazo para impugnar ou embargar a execução. Então, se você perdeu aquele prazo, entra com uma exceção de pré-executividade. Está fora do prazo, mas a exceção não tem problema, porque é um outro tipo de ação. Também eu utilizo ela para alegar questões supervenientes ou que devam ser conhecidas de ofício, tá? Como é o caso de uma declaração de inconstitucionalidade, eu posso entrar com uma ação de pré-executividade, ou eu posso usar da rescisória, mas também posso usar da exceção de pré-executividade, certo? Em procedimentos de execução especial, onde ainda se exige a garantia de juízo, caso de procedimento aí de alimentos, por exemplo, tá? Que eu tenho que oferecer a garantia de juízo, para não embargar, né? Para não impugnar, o que eu faço? Eu uso a exceção para não precisar garantir o juízo. Esse aqui, do juízo para oferecer defesa, é a mesma coisa, certo? Deixa eu só corrigir aqui o slide. Serve basicamente a exceção de pré-executividade para alegar matérias de ordem pública. As mesmas coisas que você pode alegar lá na impugnação e nos embargos, você também pode alegar aqui, porque é matéria de ordem pública. O que seria? Falta de pressuposto processual. Você pode alegar falta de condição da ação, legitimidade de parte. Ainda pode alegar prescrição, né? Você pode alegar que já houve feito pagamento, que há uma compensação, que houve uma novação e até mesmo as questões de impenhorabilidade de bem. Então, a matéria é bem ampla com relação ao que se pode alegar em exceção de pré-executividade. É um processo de conhecimento, tá? Então, segue aí o rito ordinário, né, o rito comum de processo de conhecimento. Além da exceção de pré-executividade, eu também vou ter as chamadas ações autônomas, tá? Que são ambas, tanto a exceção de pré-executividade quanto as ações autônomas,
são processos autônomos que vão seguir processo de conhecimento. É um processinho comum. Vocês vão estudar cada tipo de ação, ou deveriam, alguns de vocês, depender aí do semestre, até já deveria ter estudado alguns tipos de ações aí, né? Em outros módulos do processo civil. Porém, quando nós estamos falando de ação autônoma em matéria de execução como instrumento de defesa, são ações que nós utilizamos para atacar aquela execução, que eu posso vencer aquela execução. Então, lembrando que as ações autônomas tanto podem ser para cumprimento de sentença, quanto para processo de execução, que é o caso da rescisória. A rescisória, eu posso, por exemplo, propor uma rescisória ou propor uma exceção de pré-executividade, a depender do meu argumento, certo? Tanto um quanto o outro, do que eu queira. Então, ação autônoma. O que é uma ação autônoma? São aquelas ações, né, aquelas soluções processuais que eu encontro para poder aí defender de uma execução. Então, é uma ação autônoma que vai influenciar diretamente aquela execução. Pensa, tem uma ação de execução correndo aqui. Poxa, perdi o prazo de impugnação, perdi o prazo de embargos. O que eu faço aqui? Ah, já sei. Vou entrar com uma ação. A execução, ela corre no juízo de primeiro grau. Você entrando com uma ação autônoma, por exemplo, rescisória, você vai entrar no juízo de segundo grau, que é o juízo que tem competência originária para julgar uma rescisória. Quando ele julga uma rescisória, por exemplo, declara lá nula aquela sentença, por exemplo, o que acontece com aquela execução? Ela tem que ser extinta de imediato, porque o objeto daquela execução, que era aquela sentença, é nulo, foi anulada. Vejam como é uma ação autônoma que influenciou diretamente no processo de cumprimento de sentença. Por isso que também é tido como um meio de defesa aí do executado. É o caso, por exemplo, da ação rescisória, da ação de revisão, né? Ou até mesmo da ação de anulação de negócio jurídico, tá? A consignação em pagamento também, né? Quando você chama a pessoa para receber. A anulação de negócio jurídico é quando, por exemplo, você tem um contrato sendo executado, porém existe alguma ilegalidade nesse contrato, você já perdeu os prazos aí para poder apresentar embargos, entra com uma ação de anulatória de negócio jurídico, que aí vai extinguir o contrato, e se extinguir o contrato, a execução perde o objeto. Perdendo o objeto, não tem como se prosseguir aí na execução. Então, essas ações autônomas não impedem a execução do título, porém vai atacar, vai impactar diretamente no título. São ações conexas com a execução, logo deve ser distribuída por dependência, né? Ajuizada aí a ação autônoma, seu objeto não pode ser discutido em sede de embargos na execução, porque pode causar litispendência. Ou seja, você está dentro do prazo aí de opor embargos. Aí você escolhe propor uma ação de anulação de negócio jurídico. Você não pode propor embargos ao mesmo tempo, porque gera litispendência. Porque ambos são meios de defesa do executado. Você está discutindo a mesma coisa. Então, gera litispendência. Certo? E esses eram aí os meios de defesa aí do executado, as formas como ele pode se defender. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de voltar a algum ponto? Nesse caso aí, professor, que você acabou de falar, é a mesma, que parece que nós vimos uma coisa dessa lá no direito civil, que dizia sobre isso aí também, que, por exemplo, é a mesma coisa de pedir, né?
o primeiro que entra anula o caso, por exemplo, a dispendência, né? Que uma vez você, por exemplo, eu entro com a mesma ação e outra pessoa, eu entro com um processo, o cara entra com outro. Eu entrei primeiro. Aí o que acontece? O juiz extingue se for a mesma coisa de pedir, o mesmo forma de processual. Aí, por exemplo, como eu entrei primeiro em juízo, ele entra com a mesma coisa. Aí o que acontece? Um anula o outro, é isso? Não, um anula no outro, não. O primeiro prevalece. Aí a gente Não, tem. assim, o que entrou primeiro prevalece, para não ter a mesma coisa, os dois processos tramitando na mesma ação, de pedir, de negociar, para não ter dois processos, para não ter problema no judiciário, né? Exatamente. Ó, vou te dar um exemplo bem simples. Suponhamos que eu ingressei com uma ação de divórcio contra o meu marido, né? E meu marido aí, sem saber que eu já ingressei com essa ação, também ingressa com uma ação. Só que eu entrei primeiro. Aí, na hora de distribuir essa ação, verifica-se lá que essa é uma ação com o mesmo pedido, com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mesmo pedido, divórcio. Causa de pedir, direito constitucional previsto no artigo 226, direito ao divórcio. Mesma parte, os cônjuges. Tá? Chega no cartório, o juiz que recebeu esse processo, verifica que já tem uma ação idêntica à proposta, tá? Ele extingue essa segunda ação sem resolução do mérito em virtude da litispendência. Aí o primeiro prevalece, o segundo processo é extinto. Ok, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Tá Não. certo. Tá, Boa noite e se cuide, hein? Não fica doente de tá novo, hein? bom. Obrigada, Joel. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. E assim, lembrando vocês que foi decretado feriado em Tabuão, certo? Então, na quinta e na sexta. E a Croton não terá aula na quinta e na sexta, certo? Então, a gente vai ter que. Provavelmente o calendário aí vai ser modificado por conta desses feriados também, tá? Mas vamos lá, um dia de cada vez a gente vai levando. Só não deixam de fazer essa atividade que está lá no AVA, no encontro 13. Só não vou me lembrar se é 13 ou 14. Eu acho que é no encontro 13. Encontro 12, professora. 12. Obrigada, minha querida. Muito obrigada, né? Que eu fiquei meio pancada assim, né? Muito obrigada. Encontro 12, não deixem de fazer, por favor, tá? Eu queria agradecer a Elisângela, que me deu um apoio muito grande, mesmo por e-mail, mandou um e-mail muito carinhoso, né? Que foi muito importante aí, porque, vou falar, eu passei uma semana muito difícil mesmo. Mas estou aí, estou melhor, tá? Agradeço de coração vocês, tá? Muitíssimo obrigada, tá? E descansem, tá? Se cuidem, tá? E a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo, boa noite. Boa noite. Cuida. Obrigada. Tchau, gente.